Olá mais uma vez, meu nome é Ana Carla e dando continuidade às aulas de Geometria Analítica do terceiro ano do ensino médio. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre relações entre retas. Nas aulas anteriores, a gente viu duas equações de retas. Nós vimos a equação geral da reta e vimos a equação reduzida da reta. A equação geral era da forma assim, ó. AX mais BY mais C igual a zero. Tá? Toda a parte ficaria para o primeiro membro e igualaria a zero. E a equação reduzida, nós vimos que era da forma y igual a mx mais n, onde o m era o coeficiente angular e o n era o coeficiente linear. Certo? Com relação às retas, vamos ver o que são retas paralelas, coincidentes e concorrentes. Concorrentes dividem em oblíquas e perpendiculares. As retas paralelas, dadas duas retas R e S, R é paralela a S se não se cortam em nenhum momento. Ou seja, elas não se cruzam, elas são paralelas. Com relação ao que a gente está estudando, nesse caso aqui, o coeficiente angular da reta R tem que ser igual ao coeficiente angular da reta S. E o coeficiente linear da reta R tem que ser diferente do coeficiente linear da reta S. Para as retas coincidentes, quando é que as retas são coincidentes? Quando todos os pontos são coincidentes. Ou seja, R é igual à reta S. Então, se são coincidentes, o coeficiente angular da reta R é igual ao coeficiente angular da reta S. E o coeficiente linear da reta R é igual ao coeficiente linear da reta S. Então, observe que o coeficiente angular são iguais para as duas. O que difere uma da outra é o coeficiente linear. Com relação às retas concorrentes são retas que se cruzam em um único ponto. Então, eu tenho RS, tá? Elas são concorrentes quando elas se cruzam em um único ponto. Concorrentes oblíquas, quando o ângulo não é necessariamente o ângulo de 90 graus. Se o ângulo for 90 graus, necessariamente vai ser retas concorrentes perpendiculares. Então, se o ângulo é 90, retas concorrentes perpendiculares. Para as retas serem concorrentes, os coeficientes angulares têm que ser diferentes. Tá? E para ser concorrente e perpendicular, concorrente basta que seja isso, mas se eu quero concorrente e perpendicular, o MR multiplicado pelo MS tem que ser igual a menos 1. Ou ainda, MR é igual a menos 1 sobre MS. Ou seja, tá? O oposto inverso do coeficiente angular da outra reta. Então, se for concorrente, já garante que MR sendo diferente de MS, já garante que são concorrentes. Mas se, por acaso, acontecer de o coeficiente angular de uma multiplicado pelo coeficiente angular da outra der igual a menos 1, então eu posso classificar como concorrente perpendicular. Vamos ver isso na prática? Vamos responder alguns exemplos para que isso fique mais claro, né? Para que essas relações entre retas fiquem mais claras. O primeiro exemplo diz o seguinte, ó. Qual é a equação reduzida da reta que é paralela a R, y igual a x mais 2, e passa pelo ponto menos 2 e 4? Aí só para relembrar, né? Se eu quero reta paralela, MR tem que ser igual a MS. E aí o que eu quero? Eu quero a equação reduzida da reta S. É isso que eu quero. E passa por esse ponto aqui, né? Um ponto qualquer, x0 e y0. Onde nós temos que o coeficiente angular é igual a y menos y0, x menos x0. Ou seja, y menos y0
é igual a m que multiplica x menos x0. Ok? Trabalhando com isso tudo, vamos lá ver o que a gente tem dentro da questão. Então, primeira coisa, trabalhar com o coeficiente angular. A reta R, y igual a x mais 2, tem coeficiente angular igual a 1. A reta R tem coeficiente angular igual a 1. Como é igual à reta S, já que elas são paralelas, então o coeficiente angular da reta S é igual a 1. Então, primeiro passo, descobrir o coeficiente angular da reta S. Agora você tem o ponto e tem o coeficiente angular. Aplica aqui, ó, y menos o 4, que é o y0, é igual ao coeficiente angular, que é 1, porque aqui nós estamos trabalhando com a reta S, que multiplica x menos x0. Menos com menos dá mais. Então, vai ficar y menos 4 é igual a x mais 2, aplicando a distributiva aqui no segundo membro. Então, y é igual a x, 2, o menos 4 passa mais 4, fica x mais 6. Então, essa é a equação reduzida dessa reta que eu estava procurando. Segundo exemplo. Vamos lá ver o segundo exemplo. O segundo exemplo diz assim, ó, classifique as retas abaixo, R, e S, T, e W, P e Z. Então, vamos lá. Na letra A, fazer a letra A. Então, a letra A, nós temos, trabalhando com a reta R, 2x menos 4y mais 5 igual a 0. Transformar ela na equação reduzida. Então, nós temos que 2x mais 5 é igual a 4y. 4 passa dividindo. 2x mais 5 dividido por 4 é igual a y. 2x dividido por 4 mais 5 dividido por 4 é igual a y. Então, y é igual a x sobre 2, ou 1x sobre 2, simplificando, mais 5 sobre 4. Então, da reta R, nós temos que o coeficiente angular é igual a 1 sobre 2. Trabalhando com a reta S, y é igual a menos 2x mais 3. Olhando para a equação, nós temos que o coeficiente angular da reta S é igual a menos 2. Ou seja, o coeficiente angular da reta R é diferente do coeficiente angular da reta S. Então, eu já estou classificando como concorrentes. Aí, agora, vamos ver o produto. MR vezes MS é igual a 1 sobre 2 vezes menos 2. Isso aqui dá menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1. Ou seja, o produto é igual a menos 1. Então, são concorrentes perpendiculares. Concorrentes perpendiculares. Ok? Vamos para a letra B. Classificar as retas da letra B. Na letra B, nós temos assim, ó. Nós temos T igual a y igual a 3x menos 2. Então, o coeficiente angular da reta T é igual a 3. Da reta W, nós temos, na reta W, nós temos 6x menos 2y mais 5 igual a 0. Transformando ela na reduzida, para encontrar o coeficiente angular, vamos lá, ó, 6x mais 5 igual a 2y. 6x mais 5 sobre 2 igual a y. Ou seja, y, 6 dividido por 2 fica 3x, mais 5 sobre 2. Então, o coeficiente angular da reta W é igual a 3. Então, como os coeficientes angulares são iguais, o coeficiente angular da reta T é igual ao coeficiente angular da reta W, então a gente já sabe que
podem ser paralelas ou coincidentes. Então, agora eu tenho que observar o coeficiente linear. Então, coeficiente linear da reta T, menos 3. Coeficiente linear da reta W, 5 sobre 2. Como coeficiente linear é diferente, NT é diferente de NW, então nós temos retas paralelas, não coincidentes, né? São paralelas. E por último, a C, ó, o exemplo C. Então, o C nós temos o seguinte, ó. Y igual a reta P, né? Y igual a 4x menos 1. Então, y igual a 4x menos 1. Então, quem é o coeficiente angular? O coeficiente angular da reta P é igual a 4. Vou trabalhar logo com o coeficiente linear, igual a menos 1. E na reta Z, nós temos 12x menos 3y menos 3 igual a 0. Então, nós temos o quê? Nós temos, transformando na equação reduzida, nós temos 12x menos 3 igual a 3y. 12x menos 3 dividido por 3 igual a y. 4x menos 1 igual a y. Eu não precisaria nem tirar o coeficiente angular e linear, né? Eu já vi que é a mesma, mas o m de z é igual a 4 e o n de z é igual a menos 1. Ou seja, os coeficientes angulares são iguais e os coeficientes lineares também são iguais. Logo, essas retas são coincidentes. Então, classificar a reta é comparar os coeficientes angulares e lineares. Terceiro exemplo. Terceiro exemplo diz o seguinte, ó. Determine a equação geral da reta que passa pelo ponto 4, 0 e é perpendicular à reta S. Então, nós queremos uma equação geral da reta, uma reta R, que passa pelo ponto 4 e 0, então P, x0 e y0 é 4, 0. E é perpendicular à reta S, ou seja, o produto entre MR vezes MS tem que ser igual a M menos 1, né? Então, vamos trabalhar com a reta S aqui, ó. Então, a reta S tem coeficiente angular igual a 3. Eu sei que MR vezes MS tem que ser igual a menos 1. Ou seja, MR vezes 3 igual a menos 1. MR é igual a menos 1 sobre 3. Então, descobri o coeficiente angular da outra reta, que é perpendicular. Por isso que eu fiz isso. Eu sei, né, que y menos y0 é igual a m, que multiplica x menos x0. A gente já viu isso aqui, tá nas aulas. Então, y menos y0, que é 0, é igual a x, coeficiente angular, né, que é menos 1, no caso, menos 1/3, que nós estamos trabalhando com o MR, vezes x menos o x0, que é 4. Então, vai ficar y, aplicando a distributiva, menos x sobre 3, menos 4, com menos dá mais 4 sobre 3. Como ele quer a equação geral, e nós estamos com a equação reduzida, basta você transformar na equação geral essa equação reduzida. Ó. Então, vai ficar o quê? Ó? Vai ficar, tira o MMC, é 3, dividido por 1, 3 vezes y, 3y, igual 3 dividido por 3, 1 vezes menos x, 3 dividido por 3, 1 vezes 4, 4.
Como é igual para todos, pode cancelar. Então, 3y igual a menos x mais 4. Traz tudo para o primeiro membro, x mais 3y que já estava, menos 4 igual a 0. Então, essa daqui é a equação geral da reta que é perpendicular, né, da reta R, que é perpendicular à reta S dada, e que passa pelo ponto 4 e 0. Ok? Nossa aula fica por aqui, espero que vocês tenham gostado.